Eu já disse a você que você precisa assistir o canal do Sérgio Malibu. E eu não sou viciado no canal. Mas sempre tem coisas maravilhosas para... Fala, rapaziada, eu Sérgio Malibu, aluno do Mestre Roger, Mestre Rickson Grace, acabei de receber do grande historiador de jiu-jitsu, Fábio Aquino. Ele me mandou as histórias em quadrinhos falando do jiu-jitsu. Temos o Batman treinando jiu-jitsu, temos o Hélio Gracie com Kimura, uns quadrinhos lá do Japão, temos capoeirista contra o jiu-jitsu, vários desenhos em quadrinho relacionados com o jiu-jitsu. Vou entrar com esse vídeo desse grande historiador, Fábio Aquino. Espero que vocês gostem. Eu e todos os super amigos praticamos jiu-jitsu desde os anos 30. É por isso que vocês são invencíveis? Deve ser. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kiel, sou professor de Jiu-Jitsu e pesquisador da história do Jiu-Jitsu e MMA. E estou aqui hoje a convite do mestre Sérgio Malibu para falar um pouquinho de temas ligados à história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a presença do Jiu-Jitsu nos quadrinhos, né? Uma coisa um pouco insólita, né? Um pouco diferente, mas que acontece desde o início do século XX. As histórias em quadrinhos, tirinhas ou comics, como são conhecidos nos Estados Unidos, sempre foram usados pelos jornais de forma lúdica, né? Buscando sempre satirizar políticos, fazer charge com eventos mundiais que estavam acontecendo. Então os quadrinhos sempre tiveram essa conotação cômica. Uma das primeiras citações do Jiu-Jitsu em história em quadrinhos foi no Chicago Daily Tribune, em 1906, nos Estados Unidos. Ela mostra um personagem cômico que, na verdade, era o presidente Theodore Roosevelt na juventude, era uma paródia. Nessa história em quadrinhos, a gente consegue ver o personagem vencendo oponentes muito maiores que ele e que são versados em wrestling, né, em luta livre. E mesmo assim, o personagem, que é muito menor, um garoto ainda, consegue, através dos golpes de jiu-jitsu, vencer esses oponentes. Por trás dessa história simples, de uma tirinha de jornal, a gente consegue perceber o quanto o jiu-jitsu já era famoso e já tinha por trás dele um mito construído. Esse mito que começava a ganhar força na América, onde o jiu-jitsu conseguia vencer atletas fortes, e principalmente do wrestling, que apesar de não ser uma luta originária dos Estados Unidos, era considerada o esporte nacional na época. Isso criou um grande desconforto com uma parcela da população americana que não aceitava ter o jiu-jitsu, né, uma arte originalmente japonesa, vencer, sobrepujar os lutadores americanos de wrestling. Nós sabemos que o presidente Roosevelt, ele era um aficionado por lutas, wrestling inicialmente, e posteriormente jiu-jitsu e judô. Ele foi um nome super importante para a divulgação do jiu-jitsu nos Estados Unidos e consequentemente no restante do mundo ocidental. O papel do presidente Roosevelt foi assim fundamental, inclusive com consequências no que viria a ser posteriormente o jiu-jitsu brasileiro. Foi graças ao presidente Roosevelt que esse jiu-jitsu conseguiu maneiras de expandir nos Estados Unidos e consequentemente influenciar todos os outros países da América. E em 1902 ele conheceu o capitão John O'Brien, que sabia um pouco de jiu-jitsu, que ele havia aprendido no Japão. E o John O'Brien ensinou o presidente Roosevelt durante um certo tempo. E o presidente ficou tão empolgado com o jiu-jitsu que contratou posteriormente o professor Yamashita, que era do Kodokan, do judô, portanto, que estava nos Estados Unidos, e ele foi contratado para ensinar o presidente Roosevelt.
o Yamashita foi contratado também para ensinar os cadetes da base naval de Anápolis. Quer dizer, esse fato causou um mal-estar muito grande entre alguns militares da época, que acreditavam que o wrestling seria a luta a ser ensinada para os cadetes americanos. O wrestling, apesar de não ser originalmente americano, ele era considerado o esporte nacional. E, portanto, o ensino do judô com o professor Yamashita em Anápolis, ele foi um grande tabu nos Estados Unidos. Como a gente já falou, esses quadrinhos, essas tiras nos jornais, que eram aparentemente infantis e até singelas, elas continham uma grande carga de crítica ao que estava acontecendo no cenário americano. Falando mais um pouquinho sobre os quadrinhos americanos do começo do século XX, a gente pode ver outros personagens começaram a citar o jiu-jitsu nas suas histórias, principalmente heróis de ação. A gente tem aqui, por exemplo, o Capitão Atom, tem aí outros personagens como Lady Luck, todos eles que mostravam habilidades de jiu-jitsu e como eram heróis, eventualmente entravam em conflito, em combate e usavam os truques, né, ou golpes do jiu-jitsu para se safar dos perigos. Agora a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai agradar aí os nerds de plantão, os geeks que gostam de quadrinhos. Um dos personagens mais emblemáticos que a gente tem nos quadrinhos é o Batman. Ele teve a primeira aparição em maio de 1939 e no decorrer do seu desenvolvimento, algumas vezes o jiu-jitsu apareceu nas histórias do Batman. E é caracterizado por não usar armas de fogo. Eventualmente, ou quase que sempre, ele entrava em combate aí com seus arqui-inimigos aí, e algumas vezes ele usava o jiu-jitsu, inclusive citando o termo jiu-jitsu. A partir da década de 50 e 60, o termo judô, ele começava a ganhar mais espaço frente ao jiu-jitsu. Mas mesmo assim, em algumas tiras a gente pode ver que ainda assim o mito do termo jiu-jitsu ainda permanecia e era eventualmente citado nas histórias do Batman aí. Bom, continuando sobre o tema do jiu-jitsu nos quadrinhos, a gente se aproxima da realidade brasileira a partir de 1909. Vamos fazer um retrocesso e falar um pouquinho sobre esse tema para poder entender o contexto geral. No final de 1908, chegou ao Brasil o japonês Sada Miyako. Ele é o primeiro evento bem documentado da presença de um japonês ensinando jiu-jitsu no Brasil. O Sada Miyako, ele chegou no navio Benjamin Constant graças à contratação do ministro da Marinha Alexandrino Faria de Alencar. O ministro Alexandrino ordenou que o jiu-jitsu começasse a ser ensinado na Marinha, mais especificamente no navio Benjamin Constant, que estava fazendo uma viagem ao redor do mundo e passou pelo Japão. Nessa viagem ele trouxe o professor Sada Miyako, que ao chegar no Brasil, passa também, além de ensinar os marinheiros, a fazer espetáculos para demonstrar a sua técnica do jiu-jitsu. O Sada Miyako, nos seus espetáculos, desafiava homens fortes, lutadores, estivadores do Rio de Janeiro. Da mesma forma que Theodore Roosevelt sofreu duras críticas da imprensa americana quando contratou o jiu-jitsu para ser ensinado na Marinha Americana, o ministro Alexandrino também sofreu a mesma crítica da imprensa brasileira ao contratar o jiu-jitsu japonês no lugar da capoeira brasileira. Isso mostra como os eventos mundiais acabam sendo muito similares e cíclicos, né? Eles acontecem diversas vezes em diferentes locais e situações. O Malho tinha como tradição usar charges para criticar a política e os militares brasileiros. O Malho fez uma charge, né, com formato de quadrinho, mostrando um japonês com uma camisa escrita jiu-jitsu sendo derrotado por um marinheiro que sabia capoeira.
era um sentimento ufanista, né, dos brasileiros, que não queriam admitir que o jiu-jitsu de origem japonesa fosse ensinado aqui para a Marinha Brasileira. Um personagem criado pela revista, que era o Zé Povo, ele fazia aí um comentário questionando realmente a habilidade do jiu-jitsu frente à superioridade da capoeira. Essa charge, ela quase que soa como uma previsão, porque essa derrota realmente iria acontecer um pouco mais de um ano depois, em abril de 1909, onde o Sada Miyako era nocauteado pelo Siríaco. Esse capoeirista era um estivador da região do Porto do Rio de Janeiro, e nessa luta, sem regras, obviamente, o japonês ele foi surpreendido por um rabo de arraia do Siríaco e foi nocauteado. E a gente pode ver nesse quadrinho que retrata a luta entre o Sada Miyako e o Francisco Siríaco, ali na verdade estão escondidos ali vários sentimentos negativos ou sentimentos de inferioridade que o brasileiro tinha até então, e eles são ali como se fosse quase uma vingança, né, do povo brasileiro frente aos valores que vinham de fora, no caso o jiu-jitsu do Japão. São feitos vários comentários para ridicularizar o japonês, enfim. É nos quadrinhos aí, novamente, que a gente tem um humor sendo usado de uma forma muito crítica. Vamos falar agora um pouquinho do jiu-jitsu nos quadrinhos, mais próximo da nossa realidade atual, que é o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu Gracie. Em 1º de março de 1952, a editora da revista O Cruzeiro fez um suplemento semanal que infelizmente durou só 7 números só. E esse suplemento chamado Oguri era uma revista em quadrinhos com heróis de aventura, de ação. Nessa revista Oguri a gente tem um importante registro do jiu-jitsu, que é o curso de defesa pessoal por Hélio Gracie. Então a gente já tem aí numa revista em quadrinhos a presença do jiu-jitsu da forma muito próxima que a gente conhece hoje. É o jiu-jitsu Gracie ensinando a defesa pessoal. Uma outra revista chamada A Verdade sobre os Gracie, ela mostra pra gente o quanto a família Gracie alcançou o estrelato, a fama, né, a celebridade na década de 50. Uma versão da história, da origem do jiu-jitsu Gracie, pelos próprios, pela família, contada através de quadrinhos, que conta como se iniciou a família Gracie no jiu-jitsu, quais foram os seus maiores feitos. Esses quadrinhos contam a história da luta contra o Kimura, enfim, de como Hélio Gracie começou a se desenvolver no jiu-jitsu, fala um pouco sobre outros irmãos, sobre o Carlos, sobre o Jorge. Então, nessa revista A Verdade sobre os Gracie, a gente consegue ter uma versão mais difundida que veio a acontecer na década de 80 e 90, pós-UFC. A partir da década de 60, o jiu-jitsu teve um certo declínio, vamos dizer, nos meios de comunicação, graças à popularização do judô. O judô começou a ter um grande prestígio frente à imprensa, principalmente por causa dos seus valores pedagógicos, educativos. Então, inclusive isso passou a ser refletido também nas histórias em quadrinhos. E algumas revistas como O Judoca passaram então a mostrar heróis que praticavam o judô em vez do jiu-jitsu. Já a partir da década de 90, após o UFC, principalmente no Japão, onde os mangás eram muito populares, personagens como Konde Koma passaram a ser resgatados e ganharam uma roupagem, né, uma estética mais moderna, né, e as histórias que não tinham uma fidelidade com os acontecimentos históricos, mostrando aí aventuras do Konde Koma, inclusive algumas passagens onde ele encontra com Carlos Gracie, né, é uma visão já mais moderna e mais de ficção do jiu-jitsu dentro das histórias em quadrinhos. A revista Budô, a revista japonesa que fala sobre artes marciais,
fez uma história em quadrinhos mostrando a história do Hélio Gracie e sua luta com Kimura, já também com uma roupagem mais moderna, bem ao estilo mangá japonês. Hoje em dia existem muitos quadrinhos aí que abordam o jiu-jitsu, os golpes, a própria família Gracie. Isso é muito comum aí ao redor do mundo. Mas é interessante a gente notar como aconteceu essa evolução, como os quadrinhos foram refletindo a presença do jiu-jitsu na sociedade não só japonesa, americana, brasileira, e com isso a gente consegue ter aí uma visão um pouquinho mais divertida da história do jiu-jitsu. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos.